gente linda, tudo bom com você? Hoje vamos falar sobre constelações familiares. Você já ouviu falar sobre isso? O que é constelação familiar? Bom, eu sou apaixonada por constelação familiar, eu acho que é uma abordagem sensacional, assim como coaching, assim como programação neurolinguística, são instrumentações para alcançar de forma mais profunda os objetivos do meu cliente, né? Então, a constelação familiar, ela traz muita clareza em relação ao porquê de muitos comportamentos. E o que é a constelação familiar? Bom, a constelação familiar, ela foi desenvolvida por Bert Hellinger, um alemão. Ele estudou pedagogia, psicologia sistêmica, vários pontos do desenvolvimento humano para chegar à construção da constelação familiar. E dentro da constelação familiar são constituídas 3 leis base, que são três leis sistêmicas da constelação familiar, que também pode ser conhecida como constelação sistêmica familiar. A primeira lei é a lei do pertencimento. Você precisa se sentir pertencente a essa família, pertencente aos sistemas aos quais você convive. Se sentir parte integrante, ativa dessa constelação, né? Desse emaranhado de pessoas e de relações. A segunda lei é a lei da ordem ou a lei da hierarquia, que é qual é a posição que cada integrante dessa família deve ocupar. Os mais antigos acima e os mais jovens vão descendo essa ordem hierárquica da família. E isso é fundamental. Quando um filho assume o papel da mãe ou do pai, isso pode trazer muitos prejuízos para a vida adulta dele. Sabe, aquele filho que não faz nada sem a mãe participar, aquele filho que precisa da aprovação do pai, da mãe para tomar uma decisão, para querer ter um filho, para querer viajar. Isso tudo traz muitos conflitos e insegurança para os nossos filhos. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. E a terceira lei é a lei do equilíbrio. Tudo o que eu recebo, eu ofereço. E isso precisa estar muito equilibrado. Se você dá demais, você se sente vazio, você não recebe. Então a gente precisa ter muita consciência e muita paciência. Quando a gente pensa numa criança, a criança naquele momento, ela precisa de muita entrega, de muita atenção. E onde você vai repor as suas energias? Onde você vai buscar essa recarga, né, essa reconstrução? Muitas mamães se sentem cansadas, desgastadas, porque elas estão dando demais e recebendo pouco. Então a gente precisa ter isso muito bem estruturado e muito claro dentro da nossa construção familiar, para que não haja perdas emocionais, perdas de desestímulo, e muitas famílias se separam, acabam, porque há muita doação e pouco retorno. A gente precisa ter muita clareza quando a gente fala dessas 3 leis, porque elas precisam ser aplicadas, mas a gente precisa entender qual é a estrutura familiar que você tem, quais são as capacidades que você precisa desenvolver, quais são as capacidades que você já tem para construir isso tudo assim bem estruturado, sabe? Não tem a família perfeita, todos nós estamos em processo de desenvolvimento e melhoria contínua. O que a gente precisa é ter cada vez mais clareza, buscar informação, buscar melhoria, buscar estudo para que o nosso papel como educadora seja cada dia melhor e que a gente respeite as 3 leis e construa uma família harmoniosa com cada vez menos conflitos e muito mais amor. Então, um grande beijo. Se você já conhecia a constelação familiar ou se você tem alguma dúvida, coloca nos comentários aqui embaixo e compartilha esse vídeo com outras mamães. Vamos encher essas redes sociais de muito amor. Um grande beijo e até o próximo vídeo.